out for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... O general Qassem Soleimani tinha 62 anos e era considerado o segundo homem mais poderoso do Irã. O Pentágono confirmou a informação. Donald Trump ordenou um ataque aéreo para matar Qassem Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irão. O segundo homem mais poderoso do Irã, general Qassem Soleimani, morreu num bombardeio ordenado pelo presidente americano Donald Trump. Hoje teve um acontecimento simbólico muito importante, que foi hasteada uma bandeira vermelha na mesquita de Qom, uma cidade sagrada para o islamismo xiita. A gente está observando as imagens agora. Essa bandeira não era hasteada desde a Idade Média e ela significa vingança. After a U.S. airstrike killed Iran's top military leader Friday, social media flooded with alarm. Twitter users morbidly turned World War III into the top trending term worldwide. China, Rússia e Irão. Exercício militar conjunto no Golfo de Omã. O primeiro exercício conjunto entre os três países de que há notícia. À televisão estatal iraniana, um contra-almirante da Marinha do Irão garante que a operação pretende transmitir uma mensagem de paz, amizade e segurança duradoura através da cooperação e da união. Mas logo a seguir, Gholam-Reza Tahani acabou por revelar que há um recado nas imagens agora divulgadas: mostrar que o Irão não pode ser isolado. Depois dos testes, autoridades militares do Irã disseram que os exercícios representavam que Teherã, Pequim e Moscou tinham uma relação significativa, relação com reflexos diretos no equilíbrio de forças da região. A Rússia dá sustentação política ao regime do ditador sírio Bashar al-Assad, que também é aliado do Irã. Da parte do extremo noroeste da Rússia, de onde aconteceu essa explosão na última quinta-feira. É que nessa terça-feira houve uma ordem do governo local vinda de Moscou com apoio dos militares para esvaziar um pequeno vilarejo próximo a uma base militar que foi inaugurada em 1954 e que até hoje é usada pela Marinha Russa para fazer testes com um míssil específico de médio e pequeno alcance. O fato é que houve uma explosão aí muito misteriosa até esse momento. Na quinta-feira, houve um desenrolar do caso no final de semana. Chamados de emergência no Golfo de Omã, na costa do Irã, foram feitos em um intervalo de 40 minutos. 2 navios ficaram à deriva depois de serem atingidos por explosões que teriam sido provocadas por torpedos ou minas submarinas. O Reino Unido exigiu que o Irã liberte o petroleiro britânico que foi capturado na última sexta-feira. Já o navio iraniano que foi detido em Gibraltar segue apreendido. Mais um capítulo na escalada de tensão no Oriente Médio. A tensão em alto mar na região do Golfo Pérsico ganhou um novo capítulo hoje. O Reino Unido afirmou que a captura de um petroleiro britânico pelo Irã foi um ato hostil que sofrerá sérias consequências. O Ministério da Defesa britânico afirma que o navio-tanque da British Petroleum foi bloqueado por 3 embarcações iranianas no Estreito de Hormuz. Uma fragata da Marinha Real precisou intervir e fazer escolta. Armas foram colocadas em posição de disparo e um alerta foi emitido pelo rádio. Os iranianos, então, abriram caminho e a embarcação pôde seguir viagem. O Irã nega que tenha tentado interceptar o petroleiro britânico e diz que as acusações
foram feitas para elevar o clima hostil no Golfo Pérsico. Ontem, o presidente iraniano Hassan Rouhani ameaçou retaliar o Reino Unido pela captura de um navio com 2 milhões de barris de petróleo no mar Mediterrâneo. Os incidentes aconteceram perto do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 de todo o petróleo comercializado no mundo. Foi nessa mesma região que 4 petroleiros foram alvo de ataques no mês passado. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, voltou a acusar o Irã, que nega envolvimento. A embarcação estava a caminho da Síria, o que viola as sanções impostas pela União Europeia ao regime do ditador Bashar al-Assad. Cerca de 20% de todo o petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. A cada 24 horas, pelo menos 3 navios britânicos navegam pela região. Os Estados Unidos acusam o Irã de sabotar petroleiros internacionais por conta de sanções econômicas impostas à República Islâmica. Na última terça-feira, o Pentágono sugeriu uma coalizão marítima internacional para proteger embarcações comerciais e garantir a livre navegação nas águas do Golfo Pérsico. O Irã afirma que o barco colidiu com um pesqueiro, mas o governo britânico não aceita a explicação e diz que a captura foi ilegal e que o Stena Imperial deve ser libertado imediatamente. A crise entre os dois países começou há 2 semanas, com a detenção do petroleiro iraniano Grace 1 em Gibraltar. O Reino Unido disse que a tripulação foi apenas interrogada na condição de testemunhas, mas o navio continua detido. O Reino Unido quer saber para onde vai a carga do Grace 1, porque suspeita que o Irã estaria violando sanções internacionais aplicadas à Síria. O preço do barril de petróleo teve uma alta histórica hoje, como não se via desde a Guerra do Golfo em 1991. Essa disparada aconteceu depois que a maior região de produção de petróleo do mundo, na Arábia Saudita, foi atacada por drones. Donald Trump afirmou hoje que o atentado não afetará os Estados Unidos. O preço do barril de petróleo chegou a ficar 20% mais caro do que a média registrada em agosto. Os danos após o ataque causaram uma redução na produção de mais de 5 milhões de barris por dia, o que representa mais de 5% da produção global. Rebeldes do Iêmen, que são apoiados pelo Irã no conflito no país, assumiram os ataques. Mas o governo americano e a Arábia Saudita acusam o Irã como responsável pelo bombardeio. A Arábia Saudita anunciou que vai repor a produção de petróleo até ao final do mês, depois de perdas de 5 milhões e 700 mil barris por dia, na sequência de um ataque de drones em instalações da gigante petrolífera Aramco no passado fim de semana. Agora, as autoridades sauditas apontam o dedo ao Irão e querem apoio internacional. Os contínuos apoios a grupos terroristas, agressões e interferências no comércio marítimo do Irão representam uma ameaça a todos nós. Então, pessoal, mais uma coisa, olha só, profética. Historicamente, a Rússia lá no Oriente Médio, você nunca teve essa presença. Agora você não tem só avião, então você tem tanque, você tem exército, né? Você tem uma presença militar russa ali na Síria, né? E o grande medo dos judeus, né, de Israel, é que é o seguinte: com esse espaço que ficou, né, na Síria, esse caos, você tem vários grupos ali, você tem o exército do Assad, você tem o Estado Islâmico, que foi basicamente derrotado, você tem os vários interesses, você tem os turcos, você tem os curdos, né, você tinha os americanos, e você tinha o quê? Os iranianos querendo criar uma ponte terrestre, né, entre eles, né, no Irã, passando pelo norte do Iraque ali, passando pela Síria para chegar no Líbano.
E é o que? Onde eles levam armas para o Hezbollah e a questão, enfim. Então eles já têm ocupado o exército sírio. Uma da grande briga era essa aqui, né? Era Israel combatendo, bombardeando grupos grupos iranianos dentro da Síria, tá? Qual que é o grande problema, pessoal? Né? Agora eles estão com medo, né? Os judeus, de que já teve, né? Foram encontrados assim soldados iranianos com uniforme sírio, tá? Se vestindo de soldados sírios. Então, olha a crise, porque o Assad é apoiado pelo Putin, né? O Putin quer manter, vamos dizer assim, a versão dele lá, né? É o mini-me dele lá na Síria. Agora olha a crise, olha como essa coisa é meio que profética, né? A crise é se Israel bombardeia, né? Porque o que? Eles estão construindo ali silo de arma, uma série de coisas até já teve preocupação com arma química e tal. Mas se eles atacam uma posição iraniana dentro da Síria e dizem que eles dizem que não foi iraniano, que era sírio, que era do exército sírio, na verdade, né, como eu falei, trocaram uniformes e tal. E aí a Rússia entra, pessoal, para combater Israel, dizendo que então você já tem também toda mísseis S-300, né, o sistema anti-mísseis russo na Síria contra Israel. Então, se Israel tentar, né, enviar míssil ali para destruir esses centros ali, essas casamatas, do exército iraniano, os russos já podem interceptar os mísseis israelenses também. Então, vocês estão entendendo toda a questão. Outra profecia é de Isaías 17, que diz o quê? Que Damasco seria destruída, né? Damasco é a cidade do mundo antigo que nunca foi destruída, né? Em 4.000 anos ela ainda nunca foi destruída, né? Jerusalém já foi destruída várias vezes, enfim. Damasco não. E essa profecia diz, então, alguns teólogos eles preveem que de repente o gatilho, né, da profecia de Ezequiel 38 exatamente seja o cumprimento da profecia de Isaías 17, que é o quê? De repente um ataque em Damasco, destruição de Damasco, né, e culpando os israelenses, os judeus, aí se levanta essa coalizão com outros países, mas principalmente, né, da Rússia, da Turquia e do Irã contra Israel. Pessoal, a gente está vendo já, infelizmente, que as peças, né, no tabuleiro já estão colocadas, né, no tabuleiro do war, da guerra, e que agora é só rodar o dado, né? E é um problema, pessoal, porque os desdobramentos aí, então, será que realmente pode começar, né, a Terceira Guerra Mundial, né? A carta do Albert Pike. A Embaixada dos Estados Unidos em Bagdade foi encerrada, os serviços consulares suspensos e os norte-americanos que vivem no Iraque foram aconselhados a saírem do país. Entretanto, de acordo com o Pentágono, 2.800 militares já seguiram para o Médio Oriente. O ataque que matou o general Soleimani está a gerar uma onda de reações. Nos Estados Unidos, o líder democrata do Senado acusa Trump de agir sem autorização. No mundo, as reações multiplicam-se e é da Rússia que chega uma das condenações mais veementes aos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, diz que o ataque que vitimou o general iraniano viola de forma grosseira o direito internacional. Já o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saúda Trump pela forma rápida, forte e decisiva como conduziu a operação. O primeiro-ministro australiano diz que os americanos agiram sem o conhecimento dos aliados na região e pede contenção para evitar uma escalada de violência. O mesmo pedem França, Alemanha e Reino Unido. À volta do globo, os movimentos anti-Estados Unidos e anti-Irão mobilizam-se e saem às ruas. Em Islamabad, Paquistão, bandeiras queimadas e gritos de morte aos Estados Unidos e a Israel.
Acaba de chegar a informação de que o parlamento do Iraque aprovou uma resolução para cancelar a assistência das tropas de coalizão lideradas pelos Estados Unidos. A resolução diz que o governo deve trabalhar para acabar com toda a presença de forças estrangeiras no Iraque. Mais cedo, o primeiro-ministro do Iraque abriu a sessão e pediu que o parlamento tome uma medida urgente para acabar com as tropas estrangeiras no país. O ministro das Relações Exteriores do Iraque convocou o embaixador dos Estados Unidos por causa dos recentes ataques aéreos no país. E ele afirmou que a ação é uma violação da soberania iraquiana e enviou à ONU uma denúncia contra os americanos. O líder do grupo radical libanês Hezbollah, um dos maiores aliados do Irã no Oriente Médio, não poderia ter sido mais claro em sua ameaça. الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. Em uma rede social, o presidente americano Donald Trump prometeu que se o Irã atacar qualquer cidadão ou alvo americano, a resposta será rápida, total e até desproporcional. O líder de uma das principais milícias xiitas do Iraque falou que os combatentes da resistência não vão descansar enquanto os Estados Unidos não estiverem fora do Iraque. A morte do general Qassem Soleimani faz aumentar o temor de que o histórico acordo nuclear entre o Irã e 6 potências mundiais seja enterrado de vez. Os Estados Unidos deixaram o acordo em 2018, mas os outros países tentavam continuar com o que havia sido combinado. Hoje, porém, o governo iraniano anunciou que o enriquecimento de urânio no país não terá mais limite.